Neste vídeo vamos continuar apresentando os mapas, imagens e comentários sobre a segunda parte da Odisseia de Homero. Depois que Ulisses deixa a morada da deusa Circe, ele viaja até o Hades, ou submundo, e se encontra com o vidente Tiresias, com sua mãe e com alguns de seus companheiros da guerra, como o herói Aquiles e o rei Agamenon. Na Odisseia, Homero descreve o Hades como sendo um lugar envolto em névoa e sem a luz do sol. A região de Nápoles, onde se encontra o vulcão Vesúvio, seria o local mais provável para ser a porta do Hades na Odisseia. Mais exatamente dentro do lago Averno, nos Campos Flegrios, cujos vapores vulcânicos inspiravam a crença de que ali existia uma entrada para o mundo dos mortos. No livro da Eneida, Virgílio faz referências a essa região, onde vivia Sibila de Cuma, a profetisa mais importante do Império Romano. Cuma era a colônia grega mais antiga do continente italiano, localizada na região da Campânia, próxima do Vesúvio. Por causa de sua atmosfera sombria, os povos antigos acreditavam que esse lago era a entrada física para o mundo dos mortos, ou o reino de Hades. Essa passagem pelo submundo representa a parte negra da Odisseia, quando Ulisses reconhece seus defeitos e tenta purificar-se. É também uma ocasião para obter informações, conversando com o profeta Tiresias, que o adverte sobre todos os perigos e sofrimentos que ele ainda iria viver. Ele ensina a Ulisses o caminho de volta para Ítaca, dizendo que deveria seguir sempre a estrela mais brilhante da constelação de Órion, Rigel. Tiresias ainda orientou Ulisses como ele deveria proceder na ilha de Trinácia, pertencente ao deus do sol, onde seus homens não deveriam tocar no gado, sob pena de que todos poderiam morrer. O cego vidente também reforça os conselhos de Circe sobre as sereias e fala dos monstros Scylla e Caríbides, que seriam encontrados mais adiante. Dessa forma, Ulisses mais uma vez recebe bastante ajuda do universo, através dos sinais divinos, em que nem todos acreditam ou que nem percebem. Ele passa a dar mais valor às suas intuições, aceitando contar sempre com a ajuda dos anjos da guarda. Ao deixar o Hades, Ulisses e seus homens seguiram em direção a Ítaca, passando pelas ilhas Gália ou Sirenusas, onde viviam as sereias, na península da atual cidade de Sorrento, na costa amalfitana, perto da ilha de Capri, na Itália. Sabendo que as sereias poderiam causar a morte de marinheiros que ouvem os seus cantos, Ulisses manda que seus guerreiros tapem os ouvidos com cera de abelha. Ordenou também que seus homens o amarrassem ao mastro do veleiro, porque queria ser o único a ouvir o canto das sereias, sem correr o risco de morte. Para os gregos, as sereias eram seres alados, metade mulher e metade pássaro, e posteriormente os vikings consideraram as sereias como sendo seres marinhos, metade mulher e metade peixe. Falava-se no mundo grego que as sereias enfeitiçavam os marinheiros, passando-lhes informações sobre o futuro, que nem todos conseguiam suportar e se atiravam ao mar para morrer. Até hoje a sabedoria, que é ensinada para homens despreparados, pode representar perigo. Por isso Ulisses tomou todos os cuidados, amarrando-se ao mastro para assimilar o conhecimento das sereias, antes de transformá-los em sabedoria. É através do conhecimento que podemos sair de nossa zona de conforto e transcender, desbravando mundos desconhecidos, em busca de nós mesmos e de nossos sonhos. O local onde Ulisses teria se encontrado com o monstro Scylla fica localizado na atual cidade portuária de Scylla, na região da Calábria, Itália. O último navio de Ulisses teria que passar pela entrada norte do Estreito de Messina, entre a Sicília e a Itália continental. O monstro Scylla devora mais 6 guerreiros, mas o navio consegue evitar o monstro Caríbides, que ficava do outro lado do canal, e segue navegando rumo ao sul, até chegar na ilha do Deus Sol. Caríbides é descrito por Homero como um rodamuinho gigante que engole navios, situado na entrada norte do canal de Messina, em seu ponto mais estreito, que tem cerca de 3 quilômetros de largura, próximo da costa nordeste da Sicília, junto ao Cabo Peloro. Nesse ponto existe o encontro das águas do Mar Tirreno, ao norte, e as águas do Mar Jônico ao sul. A causa dos rodamuinhos é que esses dois mares, ao sul e ao norte, possuem ciclos de marés, temperaturas e densidades diferentes, provocando um choque de marés e gerando fortes correntezas e refluxos. Antigamente esse fenômeno era muito mais violento. Hoje em dia as correntezas estão mais fracas, depois que um grande terremoto, em 1783, mudou o relevo do fundo do mar. Depois de passarem pelos monstros Scylla e Caríbides, Ulisses e seus últimos guerreiros seguiram por cerca de 12 quilômetros mais para o sul, e entraram em um porto, que hoje corresponde à cidade de Messina. Na época a Sicília era conhecida como Trinácia, e pertencia ao deus Hélio ou deus do sol. A Sicília é uma ilha em forma de triângulo, com 3 pontas, que deram origem ao nome antigo de Trinácia. Ventos contrários mantiveram os homens de Ulisses por mais tempo na ilha do deus Sol. E a fome fez com que alguns homens desobedecessem às ordens de não matar o gado da ilha. Como castigo, Zeus fez com que um raio destruísse o último dos 12 navios de Ulisses, matando os últimos dos 600 guerreiros que haviam saído de Troia. Apenas Ulisses foi poupado. Como o único sobrevivente após sair da ilha do Deus Sol, Ulisses segue a deriva sobre um pedaço de madeira até chegar na ilha de Ogígia,
pertencente à ninfa Calipso, a deusa da dança. Sua localização corresponde à Ilha de Gozo, em Malta, ao sul da Sicília. Calipso se apaixona por Ulisses e lhe promete a imortalidade, a beleza e a juventude eterna, caso ele aceitasse ficar vivendo com ela. Mas o herói não aceita, porque sente saudades de casa e de sua esposa Penélope. Ulisses considera a imortalidade ao lado de Calipso como sendo uma espécie de vida vegetativa, ou uma morte simbólica, parecida com uma calmaria que poderia matar sua alma. Então a deusa Calipso impede que Ulisses saia de Malta, durante 7 anos. Novamente a deusa Atena intercede em favor do herói, solicitando que Zeus convoque uma assembleia no Olimpo, para decidirem sobre a liberdade de Ulisses. E com o apoio de Atena, Minerva, Mercúrio e outros deuses, Ulisses consegue o aval dos deuses, para sair da ilha de Calipso. Zeus envia seu filho Hermes, com a missão de comunicar a ordem a Calipso, para que libertasse Ulisses. E assim ele acaba deixando a ilha de Malta, a bordo de uma jangada improvisada. Porém, Poseidon, ainda furioso, intervém com novas tempestades, e o herói acaba naufragando novamente, perdendo tudo, inclusive as próprias roupas. Aparece então a deusa Leucoteia, disfarçada de uma pomba branca, e oferece um lenço, para que Ulisses proteja seu coração, ajudando a chegar são e salvo até uma praia. Ulisses chega a essa praia, despido de todos os seus bens materiais e purificado de todas as suas fraquezas, apenas com um lenço que protegia suas qualidades interiores, guardadas no fundo do seu coração. A ilha onde Ulisses chegou quase morto se chamava Esquéria, onde viviam os feácios, correspondendo hoje à atual ilha de Corfu, já bem próximo a Ítaca. O herói foi encontrado desacordado pela princesa Nausica, filha do rei Alcino. Quando volta a si, Ulisses é levado à presença do rei de Corfu e é reconhecido como um dos maiores heróis da Guerra de Troia, que estava desaparecido há cerca de 10 anos. O herói passa a contar para o rei e para os membros de sua corte todas as aventuras que viveu, desde sua saída de Troia. Algo teria que morrer dentro de Ulisses ao longo da Odisseia, para que ele conseguisse sua redenção. Ele perde quase tudo, seus navios, seus guerreiros e até suas roupas, com exceção de sua própria vida. A passagem por Corfu representa a fase vermelha da Odisseia, a ascensão ao divino, quando Ulisses se purifica de suas atitudes animalescas e começa a agir como um verdadeiro filho dos deuses. Nessa fase da vida, Ulisses já havia se despido de todas as suas debilidades, preservando apenas os seus sentimentos mais nobres, enquanto todos os sentimentos mais grosseiros foram sendo perdidos ao longo do caminho. Tornou-se humilde, fraterno, e conseguia dominar suas emoções e a si mesmo. Já podia trabalhar em prol da humanidade como um verdadeiro sábio. Alcino se sente honrado por descobrir que seu convidado era Ulisses, e manda que seus súditos o levem até sua ilha de Ítaca. Os feácios deixam Ulisses dormindo na praia de sua terra natal, disfarçado de mendigo e protegido pela deusa Atena. Assim, ele retorna ao seu palácio, vence um torneio de arco e derrota todos os pretendentes que tentavam roubar seu trono e sua esposa. Ele é reconhecido por seu filho Telêmaco e por sua rainha Penélope, que jamais cedeu aos assédios dos pretendentes, mantendo-se sempre fiel ao marido. Ulisses realiza seu sonho de se reencontrar com Penélope, harmonizando-se com tudo aquilo que havia de divino dentro de si, e ao voltar ao lar com sua sabedoria, encontrou também a paz interior e a serenidade, após 20 longos anos da sua Odisseia. Obrigado por nos seguir até aqui e por favor deixe um like, um comentário e considere se inscrever no canal Sete Mares.